no Espírito Santo, quantos municípios, Jackson? 78. Deve ter uns 56 sindicatos de trabalhador rural, né? Então lá, no mesmo Espírito Santo, que tem um sindicato dos comerciais, que subsede a delegacia, existe 56, se não me engano, 56 sindicatos de trabalhadores rurais. Sabe o que os sindicatos de trabalhadores rurais realizaram? Unificaram as eleições. Todos os sindicatos, os 56 sindicatos de trabalhadores rurais do Espírito Santo, elege a sua diretoria, a diretoria do sindicato, no primeiro domingo, tá certo? Do ano ímpar, tá certo? E a última eleição foi de 4 de outubro de 2009, dia de São Francisco de Assis. Primeiro domingo de 2009, para não mexer com a eleição municipal e nem com a eleger com a eleição nacional. No mesmo dia, os 56 sindicatos de trabalhadores rurais vão lá eleger a diretoria do sindicato. E votam numa eleição direta para a federação. Então, para os trabalhadores rurais, federação é o nome que organiza os trabalhadores rurais. Para os comerciários, é o sindicato. Os sindicatos comerciais têm delegacia sindical. Os trabalhadores rurais têm sindicato local. E aí cada um, gente, é uma experiência interessante. Cada sindicato cuida da eleição. Tem sindicato que é filiado à CUT, tem chapa de oposição da CTB. Tem sindicato da CTB, tem chapa de oposição da CUT. E cada um cuida da sua eleição. Durante 4 anos, não se mexe com a eleição sindical. Ele se concentra lá uns 3, 4 meses do processo eleitoral. É doloroso do ponto de vista, mas fica 4 anos. Nós, bancários, nós temos um negócio chamado Exército de Salvação Nacional da Articulação, principalmente da minha corrente política. Cada eleição vai. Tem eleição no Pará, vai o Brasil inteiro salvar o sindicato dos bancários do Pará, porque tem eleição. Vai ter eleição, teve semana, mês passado, no Rio de Janeiro, estava o Brasil inteiro, lá os bancários cuidando da eleição. Vai no outro, assim por diante. Nós ficamos um ano inteiro cuidando de eleição. E nós temos eleição direta dos fundos de pensão, a Previ, que é o fundo de pensão, a Caixa de Assistência, nós temos eleições nacionais. Então nós precisamos nos dedicar a não ficar o nosso tempo com coisas que não é o objetivo fim do sindicato. O objetivo fim do sindicato é representar bem os trabalhadores, é conquistar assim por diante. Nós gastamos uma energia enorme com outros assuntos no dia a dia. Então nós precisamos tratar disso e precisamos, no caso de vocês agora, acho que é importante, porque o problema é que já está acabando o tempo aqui. Não vai ver quanto for a metragem. O pessoal fala assim, metalúrgico e bancário é bem organizado. É verdade. Mas sabe por quê? Porque as suas confederações são legalizadas. Recebe o imposto sindical. Cada um deve receber 2 milhões de imposto sindical por ano. Não é fácil fazer a organização sindical com imposto sindical. A Contrax não recebia, não sei se já... Você está tudo preparado para receber uma boa notícia de receber o imposto sindical. Caiu? Caiu ou não, ô tesoureiro, ô presidente? Ou é segredo de Estado? Começou a cair, começou a pingar. Vai mudar completamente, gente. E nós precisamos pensar na categoria de vocês, como que nós mudamos e como é que vai ser utilizado. Porque senão nós vamos nos adaptar a ele. Que esse é o debate que depois nós vamos entrar aqui. Da questão do imposto sindical e da campanha da CUT. Eu acho que a forma como foi feita é equivocada. O seu conteúdo não tem. Nós não temos divergência. Agora, eu e o companheiro ali que são do executivo aqui, nós já tínhamos convencido, inclusive da plenária, todo o discurso, que era utilizar a palavra substituição do imposto sindical pela taxa negocial. Essa é a posição da CUT. Agora, do ponto de vista do marketing, gente, foi um equívoco. Tá certo? Um equívoco do ponto de vista da utilização. E não preparou os sindicatos para a campanha. Porque nós temos que dizer o seguinte: nós queremos, a CUT defende, aí, portanto, nós vamos discutir o papel do sindicato. O sindicato dos companheiros lá do Espírito Santo são só 24 diretores. E representa bem.
no meu entendimento, pela história que eu vejo do sindicato. Tem sindicato, sabe por quê? Aonde é que surgiu a história dos patrões questionar a estabilidade e só dar estabilidade para os 7 diretores? Sindicato dos bancários de Campos, quase 50% da categoria era da diretoria do sindicato. Claro, botou acho que tinha 300 bancários, botou uma diretoria de 150. Entendeu? Lá então, nós temos que discutir isso. Essa organização. Aí um outro trabalho interno nosso no papel. Agora, do ponto de vista da discussão do imposto sindical, nós queremos, primeiro, para enfrentar patrão, banqueiro, comerciante, multinacional, o sindicato tem que ser forte. Para ser forte, tem que ter dinheiro para enfrentar. Então nós não defendemos a extinção do sindicato do ponto de vista de enfraquecer o sindicato. E eu sei que aquele sindicato que realiza a campanha salarial, que faz assembleia, que luta, meu amigo, não tem dificuldade para aprovar a taxa negociada. Agora, aquele sindicato que é de carimbo, que não faz nada, ele vai ter dificuldade, porque ele vai ter que chamar a assembleia. Então, esse é o sentimento que tem do ponto de vista. Então, nós vamos organizar. Então, essa questão do imposto sindical, nós temos que aprovar com 2 aspectos. Primeiro, também não dá para o Ministério Público entender, e boa parte do sindicato sofre esse ataque do Ministério Público, que é descontar só dos associados. Ou que o patrão organiza as cartinhas, já imprime na gráfica, e o cara só assina, e o filho da puta, inclusive eu já vi isso lá no meu sindicato, para quem conhece lá em Brasília, você pega o cara pegava um táxi, saía do Banco do Brasil, pegava um táxi, ia lá no sindicato entregar a cartinha e pagava o táxi, era mais caro do que o valor, mas ele ideologicamente ele não queria dar o dinheiro para o sindicato. Então, a substituição da taxa negociada, do imposto sindical pela taxa negocial tem que ser igual à Assembleia de Condomínio. Você tem que ir lá na Assembleia e votar contra. Agora, se a Assembleia foi aprovada, é para todo mundo. Porque senão, nós queremos discutir o seguinte: o acordo coletivo também só vai valer para o sócio do sindicato. Se o acordo coletivo vale para todo mundo, o sindicato representa todo mundo na negociação coletiva, o investimento feito na campanha salarial tem que ser socializado por todo mundo que recebeu as conquistas. Então esse é o debate que nós precisamos. Por último, só um minutinho. Vocês precisam, vocês enquanto confederação e nós enquanto CUT, precisamos discutir os contratos coletivos nacionais. E discutir as fusões. Por exemplo, quando houve a fusão Pão de Açúcar, Ponto Frio, o que isso tem de consequência na categoria? Nós não negociamos. Eu não tenho conhecimento se algum dia nós sentamos com a direção do Açúcar, com a direção do Carrefour, do Walmart, de nenhuma dessas grandes redes, para discutir um contrato coletivo nacional. Nós vamos botar isso na pauta. Isso não significa que você vai conquistar isso no primeiro momento. Isso vai mudar. Cadê os companheiros do Piauí? No Piauí, as grandes redes estão chegando lá. E está mudando a cultura do empresariado local. É diferente o gerente que está lá de uma empresa nacional do que o proprietário do comércio que está lá. É diferente. Está mudando as relações de negociação. E eles podem ficar 30 dias de greve no Piauí, porque em São Paulo continua vendendo pela internet, pelos outros sistemas, ele pode ter um prejuízo temporário no Piauí. Agora, se for empresário de lá, ele vai procurar solucionar. Então, nós vamos ter, assim como o banco, nós temos que ter uma estratégia nacional. E como uma confederação, vocês é literalmente uma confederação, porque bancário não é confederação. Vamos falar a verdade aqui, gente? Confederação de uma categoria bancária. Isso, vamos chegar lá. Entendeu? Metalúrgico não é confederação. Agora, transporte é confederação. Dentro da confederação, estão os companheiros do setor aéreo, do setor ferroviário, do setor portuário, assim, várias categorias dentro. Quando você trata a confederação da CUT da saúde, você está lá a saúde estadual, a saúde federal, a saúde privada. Agora a CNTE só organiza os professores da rede pública estadual.
Os metalúrgicos é só os metalúrgicos. Vai ter uma fusão internacional agora. Metalúrgicos, químicos e desses, vai fazer uma federação única mundial. Então, a área de serviços, comércio e serviços, ela é ampla. Gente, bancário, qual é a diferença do companheiro bancário com o vigilante, assim por diante? Qual é a diferença da fome do companheiro que trabalha na agência bancária em qualquer cidade desse país? E o tipo do bancário é um valor e o tipo do terceirizado é outro. Vigilante é a mesma coisa. Então nós precisamos ter, no futuro, uma confederação de serviços no Brasil, que engloba hoje o que é a Contrax, que englobe o que é hoje a Contraf, englobe o setor de Correios. Tudo isso é área de serviço, gente. Todo mundo aqui, além do que está dentro, todo mundo que está aqui é bancário. Você sabia disso? Vocês já se perceberam disso, que vocês são bancários e bancárias? Vocês vão no banco, saca dinheiro, deposita, paga a conta, faz transferência, faz tudo no banco. Tirou o emprego do bancário. E o filho da puta do banqueiro ainda cobra tarifa de vocês. Você trabalha de graça pro cara e o cara cobra tarifa. Tá certo? Então assim, hoje, uma greve de vigilante é muito mais forte ter efeito na greve dos bancários do que a própria greve dos bancários. Porque você não mexe com dinheiro, você faz todas as transações numa greve de bancário, então você tem que estar junto. O supermercado virou agência bancária com os pagos lá e os casa lotérica, assim por diante. E o bancário recebe gratificação de caixa e vocês não, para fazer muitas vezes o serviço ali. A agência lotérica não tem segurança bancária e banco tem. Por último, aí a questão do governo. Nós precisamos organizar o setor de serviço. É diferente o setor de serviço aqui, tipicamente de quem presta trabalho e representa os funcionários terceirizados do Banco do Brasil, do emprego, do comércio, que muitas vezes é familiar. Quando a gente discutia com o Lula as 40 horas semanais, o Lula saiu pela tangente dizendo o seguinte: não, 40 horas semanais esse é o problema do Congresso Nacional. O pessoal do governo federal trabalha 40 horas. Nós falamos, meu senhor, os companheiros que trabalham nos ministérios, que são terceirizados, trabalham 44 horas semanais. Então, eu acho que é importante que a Contrax, por exemplo, junto com a CUT, pedisse uma audiência a Miriam Belchior, ministra do Planejamento, e estabelecesse daqui para frente todos os contratos feitos com o governo federal não tem jornada acima de 40 horas semanais. Porque a convenção, como é que é o número lá, da subcontratação da OIT? A OIT entende que pode haver a terceirização, desde que os terceirizados tenham os mesmos conquistos, os mesmos